Lívia, na questão que a gente está falando assim, o tempo inteiro esse debate, o debate das ideias. O tempo inteiro a gente está trazendo informação, a gente está conversando com todo mundo ali, e a gente está falando, a gente vê até o pessoal que vive no campo em geral, ainda tem talvez um pouco de preconceito com relação ao consumo da carne e da gordura animal, no sentido da nutrição, mas a gente vê isso muito menos na questão ambiental, né? E muito menos na questão ética. Só antes de a gente entrar na questão ética e a gente ainda manter aqui esse ponto até que o Samuel levantou pra gente desses hambúrgueres à base de lentilha, à base de soja, tudo isso daqui, eu acho que as pessoas nunca param para pensar qual é o efeito disso também sobre a monocultura, a dependência disso de monocultura e qual que é a diferença da monocultura para uma pecuária, uma agricultura regenerativa. Então, quando a gente vai criar pastos e mais pastos aí de soja ou de lentilha para conseguir fazer um Impossible Burger ou o que quer que seja, eu nem sei as marcas brasileiras que existem disso, mas parece que as pessoas ignoram completamente, é tudo 2 pesos, 2 medidas, não sei, me parece. Ou seja, o cálculo de uso de pasto eu ignoro completamente no caso do Impossible Burger. Exato, Eu até, esses dias eu tava conversando e chegou um ponto, porque eu tava assistindo uma série que é muito legal, inclusive, que tá no Prime, que é um cara, assim, que ele não era fazendeiro, mas ele tem que cuidar da fazenda da noite pro dia. Então, tudo ele vai passando, né? Todos os problemas, assim, e é muito legal. Porque é justamente uma questão da complexidade. No momento, no início, ele tinha só monocultura. Então, ele ia lá, comprava o fertilizante, tinha um tratorzão, passava, arava a terra, passava o fertilizante. Ok. Daqui um pouco, ele começou a ouvir essas questões aí e decidiu, vou botar boi. Não, vou comprar umas vaquinhas, não sei o que, não sei o que. Tá bom. Daí chegou a época da monta. Ele tinha que decidir, será que é inseminação ou será que é trazer o touro? Tinha um veterinário. Ele tinha que olhar os bichos todos os dias. Ele tinha que pensar, quando estivesse nevando, onde é que ele ia deixar os animais, o que ele tinha que preparar de pasto. Então, assim, a complexidade aumenta. Imagina! É uma empresa que tu tem um ser vivo ali, todos os dias tu tem que estar vendo ele. E não é só isso, ele quis botar depois galinha, porcos. Então, assim, a complexidade, essas dificuldades vão aumentando, ao mesmo tempo que tu consegue realmente essa resiliência. Eu acho que isso é muito importante. Quando a gente fala numa atividade muito mais estável, talvez, resiliente, seria a pecuária, nesse sentido. Tem mais investimento, tem um capital ali bem maior, tem. Mas a agricultura ou esses monocrops, assim, essas monoculturas muito grandes, elas ficam muito instáveis. Porque, por exemplo, num tempo muito ruim, no caso dele lá, ele perdeu tudo. E as pessoas, né, os produtores, é isso que acontece, perde tudo. Então, essa instabilidade, assim, é terrível. E é justamente isso que, às vezes, um segura a ponta aqui, o outro segura a ponta ali, e vão, quando conseguem conciliar esses dois, até que dá certo nesse sentido. Mas quando a gente fala, assim, em monocultura e essas diferenças, realmente, assim, é gritante quando tu vê, inclusive no tipo de nutrição no próprio alimento final. Então, esses dias saiu um artigo, foi bem legal, que eles compararam o tipo a questão bromatológica mesmo, assim, o que tinha naquele alimento ali, naquela cenoura, naquela carne, também analisaram numa convencional, numa plantação convencional e num outro sistema bem regenerativo, assim, bem legal, estilo esse do Dirt to Soil. E era, assim, incrível a diferença. Então, assim, mais nutrientes no solo, tudo isso que a gente estava falando lá de benefícios, isso vai também pro alimento. A gente não pensa isso. Tá comendo uma cenoura, mas não é uma cenoura igual essa aqui. Tá comendo uma carne, a carne tem diferença também. Então, assim, tem muitas questões, assim, bem, bem interessantes, o quanto muda isso. É igual a piadinha, não, mas não é piadinha, mas é verdade que você fala assim, tudo bem, então o hambúrguer de soja tem a mesma quantidade de proteína que o hambúrguer, um hambúrguer natural, de carne de verdade. Só que a carne vermelha não é só gordura e proteína. A gente tem todos os micronutrientes que nós necessitamos, inclusive, para conseguir absorver aquela proteína que a gente precisa para viver. Exato. Não, antinutrientes, né? Não vamos nem entrar em antinutrientes. Nem entrar nos antinutrientes, mas, assim, se a gente falar de coisas básicas, como B12, creatina, todas essas coisas,
aonde que você vai encontrar isso que não seja na própria carne? Exato. Não, é bem interessante. Essa questão, assim, e até volta, isso que eu lembrei desse fazendeiro, volta um pouco da tua pergunta aquela vez, mas os fazendeiros e os produtores não sabem isso, ou é muito difícil, é justamente porque quando tu vai colocando mais e mais variáveis, vai ficando um trabalho mais complexo, né? Então ainda vai ter que comunicar, ainda vai ter que falar, ainda vai ter que se defender. Eles estão numa saia justa, realmente.